Vamos voltar agora aqui à bancada. Vitor, o presidente Lula sofre pressão, é isso, para uma reforma? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Sofre muita pressão por parte do Congresso Nacional, mas resiste em promover mudanças na articulação política do governo. Lula realmente não pensa em mudar esses principais personagens responsáveis pela articulação política nesse momento. Na verdade, a gente percebe que existe uma tendência, pelo contrário, de fortalecer Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, desde aquela briga, que inclusive se tornou pública, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e em que logo depois o presidente Lula ele empodera Alexandre Padilha, dando ao ministro, um poderio maior na liberação das emendas. Agora, a gente percebe que existe uma tentativa por parte do governo e por parte do próprio presidente de consertar no meio do caminho essa bagunça na articulação política que, de fato, se mostra muito mambembe. O governo tem uma dificuldade de articulação muito expressiva desde o começo do governo. As principais vitórias, elas não vêm da ala política do governo. A principal vitória desse governo, desde o início, foi a reforma tributária. E o principal articulador da reforma tributária foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, Alexandre Padilha, na verdade, vem colecionando derrotas, o que foi muito impulsionado depois dessas derrotas sucessivas do governo na semana passada, tanto em relação à análise dos vetos presidenciais, o principal deles, o veto das saidinhas, mas esse já estava, a derrota já era precificada pelo governo, quanto também em relação à votação, por exemplo, da taxação de compras por essas plataformas do exterior, destacando-se as chinesas. Então, a gente vê que essa dificuldade do governo em relação à articulação, em combinar, em, de fato, articular essas matérias que são caras para o governo, principalmente as que denotam ali algum tipo de aspecto mais, digamos, da pauta de costumes, os assuntos mais ideológicos, o governo colhe uma série de derrotas, principalmente porque o Congresso Nacional se posiciona de uma forma muito mais conservadora do que aquilo que o próprio governo propõe e vem se mostrando muito forte em dissonância, a essa dificuldade do governo, de fato, de defender as pautas que são caras ao governo. Agora, a gente percebe isso, Leandro? Uma das derrotas, que era o veto em relação às saidinhas, isso já estava completamente precificado. O que o governo não esperava era exatamente quão acachapante foi essa derrota, pelo placar que foi, fora os outros vetos. Eu conversei mais cedo com o ex-presidente Michel Temer. O que ele me disse? Ele me disse que o executivo tem que governar com o legislativo, e foi isso que ele tentou fazer durante o governo dele. Falou que essa é a principal estratégia, porque é o que a Constituição, segundo ele, prevê. O governo tem que dialogar com o Congresso. Esse é o grande recado, principalmente de Michel Temer, que inclusive foi presidente da Câmara e tem, na verdade, essa leitura. Ele evitou muito que esse recado, que ele passou, essa fala que ele me disse, soasse como um conselho, por exemplo, ao presidente Lula. Não é essa a pretensão do ex-presidente, segundo ele. Mas, disse ele, que o governo tem que governar junto com o Congresso Nacional, porque os responsáveis exatamente por esse ambiente e pelo governo são tanto o executivo quanto o legislativo. Agora, Vitor, o governo não está dialogando com o Congresso Nacional, tanto que há vários cargos do Ministério com parlamentares e até com partidos no Congresso? Sim, Leandro, mas essa correlação mudou. Inclusive, o Congresso Nacional ele vem se mostrando muito mais ávido por poder e por também representatividade. A gente viu que, evidentemente, desde a redemocratização, existe o que chamam, os analistas de política chamam de presidencialismo de cooptação. Coalizão, cooptação, dependendo, evidentemente, das circunstâncias políticas. Só que a gente viu que com o instituto dessas emendas de relator, por exemplo, o Congresso Nacional ele se tornou muito mais autônomo. O presidente Lula até tenta
dar um poderio maior para o seu ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, dando essa autonomia para ele liberar as emendas, mas a gente percebe que essa correlação de forças mudou. Inclusive, a gente vê ascender, desde o governo Michel Temer mesmo, uma rediscussão, uma discussão sobre uma mudança ali no formato do governo, A gente passar do presidencialismo como ele existe hoje por algo mais similar, vamos colocar assim, a um parlamentarismo, Discute-se, por exemplo, a questão de um semipresidencialismo exatamente por esse empoderamento pelo qual o Congresso Nacional passou nos últimos anos. A gente viu presidentes, principalmente da Câmara, muito fortes, aparecendo no processo político. A gente, desde, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, inclusive o responsável por chancelar e por tocar todo um processo de impeachment contra uma presidente, a ex-presidente Dilma Rousseff, até chegar hoje em Arthur Lira, por exemplo, que tem um domínio completo da pauta e consegue, a gente viu, por exemplo, sobre essa análise em relação, por exemplo, a essa taxação, a gente viu, por exemplo, em relação à análise dos vetos, Arthur Lira tem um domínio completo da pauta e consegue se articular em torno daquilo que, de fato, é interessante para si. Portanto, a gente vê, de fato, uma nova correlação de forças onde o executivo não mais comanda a pauta. Porque antigamente comandava, sim, por meio de indicações, por meio de distribuição de emendas. Parece que hoje não é mais suficiente. Não é mais o apenas suficiente. Cargos ministérios, Não é mais o suficiente.